É isso, pessoal. Bom dia, novamente. Vamos começar aqui. A Mariana já está até rindo ali. Eu sou o Tauan, sou presidente do atual Centro Acadêmico da Universidade Santa Úrsula. E aí a gente está com uma iniciativa de criar um ciclo de palestras. Algo pensando na formação acadêmica, construção de conhecimento e trazer alguns temas emergentes que muitas das vezes a sala de aula não dá conta de trazer. Então, hoje, como um primeiro evento do Centro Acadêmico, nós vamos começar com duas palestras falando sobre a violência contra a mulher. Eu vou passar para a Ingrid vai fazer essa mediação, vai estar exercendo essa função de mediadora e apresentadora aí. E qualquer coisa a gente vai trocando conhecimento, se tiver alguma pergunta pode colocar aqui no chat. E eu desejo boa palestra para todo mundo. Ingrid, Bom, pode ir. obrigada, Tauan. Né? Bom dia, pessoal. Meu nome é Ingrid, eu sou aluna da Santa Úrsula, do curso de Psicologia, e é um prazer estar aqui mediando, conversando com vocês nessa que é uma iniciativa muito importante do Tauan, ele é representando o centro acadêmico atual da Santa Úrsula, da universidade. E, através de alguns incômodos, ele trouxe essa necessidade de trabalharmos em conjunto essa questão das violências e do próprio letramento feminino, né, de gênero, para a gente ter como ferramenta uma coisa que eu acho que é super importante nos dias de hoje, que é o debate. Então, é um lugar que a gente pode estar, colocar, nossos incômodos. A Marina e a Bianca foram convidadas para trazer para a gente 2 palestras de 2 temas extremamente importantes, e estamos vivendo hoje em tempos sombrios, né, no que diz respeito às tentativas de apagamento do feminino, o cerceamento de liberdade e autonomia. E o que é mais assim gritante, que a gente tem que de fato olhar, é a quantidade de violências que termina na parte pior, que é o feminicídio. Então, assim, a luta por direitos, independência, são questões que a gente tem que estar sempre trazendo, porque de acordo com a própria Simone de Beauvoir, só é preciso uma mudança em algum aspecto político para a primeira coisa que acontecer é ter o embate, ter o reflexo nos direitos das mulheres e também de outras lideranças, vamos dizer assim. Um espaço como esse, onde o debate é importante, a gente vai iniciar através de embrionário ainda, mas através de 2 psicólogas que têm experiência nessa área. Então, teremos a palestra com a Marina Cuia Martins e a segunda com a Bianca Guandelini. Então, quem tiver perguntas, a gente vai deixar os últimos 10 minutos para que isso seja aberto ao público. Por hora, a gente vai iniciar com a palestra da Marina, que é através da psicologia baseada em evidências. Ela traz uma palestra que aborda a violência contra a mulher a partir de uma perspectiva psicológica, explorando suas raízes estruturais, os ciclos de manutenção da violência e os impactos emocionais e comportamentais das vítimas. Serão apresentados modelos explicativos, sinais de alerta e estratégias no manejo clínico e de apoio, visando ampliar a compreensão e qualificar a atuação. Marina Cunha Martins é psicóloga clínica, com atuação baseada na terapia cognitivo-comportamental, a TCC, e na psicologia baseada em evidências, a PBE. Atua no atendimento de adolescentes e adultos com foco em ansiedade, depressão, violência doméstica e abuso, modificação de comportamento e desenvolvimento pessoal. Então, Marina, a gente quer agradecer a sua disponibilidade no dia de hoje, trazer o seu trabalho, a sua experiência, como que você pode ajudar nesse período que nós estamos passando, através do seu trabalho e através das questões que possam vir a surgir. Então, quando chegar mais ou menos
menos. Meu tá aqui falando justamente para o CA, que é uma instituição que para mim é muito importante, que eu tenho carinho gigantesco. Gente, então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui um slide que eu fiz, porque eu sinto também que fica mais fácil para vocês visualizarem as coisas que eu vou falando. Vocês estão vendo minha tela, né? Ok. Caso temos intercorrências tecnológicas, me avisem que aí eu ajudo, tá? Então vamos lá. A ideia hoje, como a Ingrid falou, é a gente conversar um pouquinho sobre a violência contra a mulher, estruturas, ciclos e manejo clínico. Para isso, eu fiz como se fosse um roteirozinho, um mapazinho, uma agenda da nossa conversa. Primeiro, a gente vai falar sobre estruturas da violência, que são alguns conceitos centrais que a gente precisa ter para entender como a violência ela ocorre. Depois, a gente vai falar sobre ciclos e mecanismos de manutenção, os impactos psicológicos de forma geral nas vítimas de violência, a identificação clínica desses casos e o manejo e a intervenção. Então, vamos começar. Nosso primeiro ponto é a estrutura da violência. Para que a gente consiga trabalhar clinicamente com a violência contra a mulher de forma consistente, a primeira coisa que nós precisamos fazer é sair de explicações simplistas e adotar modelos explicativos mais robustos. Então, entender que não é uma única coisa que explica aquilo. Não é só o machismo que explica toda a violência que ocorre contra a mulher na nossa sociedade. Não é só a falta de conhecimento, não é só o problema das leis, é o conjunto deles. E aí o modelo que hoje em dia na literatura a gente entende que melhor nos ajuda a compreender e refletir sobre isso é o modelo multifatorial, ou como a gente chama mesmo na literatura, é o modelo ecológico. É inclusive o modelo que a OMS tem no site deles para quem quiser ler com mais calma e entender melhor. E vamos falar também sobre os tipos de violência. Então vamos lá. Quando a gente está falando do modelo ecológico, ele é um dos modelos mais utilizados para compreender essa complexidade que é o fenômeno da violência. E aí é importante que o modelo ecológico ele não é só para violência contra a mulher, tá? Ele é para violência de uma forma em geral. Esse modelo ele organiza os fatores de risco e manutenção em diferentes níveis de análise, permitindo uma compreensão mais integrada do fenômeno. De forma geral, podemos definir esse modelo como uma abordagem que entende a violência como resultado da interação entre variáveis individuais, relacionais, sociais e estruturais. Então, em uma situação de violência, não é que ela seja causada por uma variável, é que todas essas 4 variáveis vão estar presentes. E aí, o que são essas variáveis? No primeiro nível, no mais restrito, digamos assim, né, é o nível individual. Ele diz respeito às características pessoais, tanto da vítima quanto do agressor. Isso inclui história de desenvolvimento, experiência prévia de violência, repertório emocional, traços de personalidade, padrão de apego dos indivíduos, crenças e habilidades de regulação emocional. Um exemplo disso, do ponto de vista da vítima de violência, a literatura ela aponta muito uma associação prévia à violência e maior vulnerabilidade a relações abusivas na vida adulta. O que isso quer dizer, mais nas palavras lindas, mas na prática? Quer dizer que se eu cresço num lar que é muito abusivo, eu posso normalizar aquilo. Então, se eu cresço num lar onde minha mãe apanhava desde que eu era criança, aquilo pode ser normalizado para mim. Ou então, mesmo que eu não normalize, mesmo que eu veja aquilo como inaceitável, ele pode, como se fosse modificar a proporção que eu analiso a violência. Então, se eu cresci vendo muitos episódios de violência física muito intensos, talvez eu não perceba a violência psicológica. Ou fale, não, mas isso não acontece comigo. Violência é o que acontece quando meu pai batia na minha mãe. É completamente diferente o que acontece na minha relação. Então, é muito importante a gente, na anamnese, sempre quando for perguntar, como é que é a sua relação com seus pais? Como é que é a relação deles? Também para começar a ter essa percepção, tá? Outra forma que isso pode aparecer é um paciente que teve um histórico de negligência emocional.
Porque se ele entrar num relacionamento com alto nível de controle, ele pode sentir que esse controle é uma forma de cuidado. Algo que, ok, dentro de um vínculo afetivo, ele tá me controlando porque ele se importa, porque ele me ama. E não é algo ruim. O segundo nível é o relacional. Ele vai envolver a dinâmica entre os indivíduos, especialmente dentro de relações íntimas. Aqui entra o padrão de comunicação, distribuição de poder, estratégias de resolução de conflito e a forma que você expressa-se tanto verbalmente quanto não verbalmente, tá? Quanto mais assimétrico em termos de poder, finanças, dependência emocional for uma relação, mais possível vai ser essa relação se tornar violenta. Outras coisas que também podem mostrar maior risco da violência é padrões de comunicação coercitivo. Então, na clínica, você pode ver isso como um parceiro que, aos poucos, vai assumindo sistematicamente maior controle. Então, restringindo o contato da pessoa, restringindo o acesso ao financeiro, invalidando a experiência emocional do outro. Nível social. O nível social ele se refere às normas culturais, valores e expectativas que regulam o comportamento dentro de uma determinada sociedade. Mas, Natácia, me deu a definição lá do textinho. E o que isso significa na prática? Isso significa que a forma como a sociedade entende o gênero, a expectativa sobre papéis masculinos e femininos, a tolerância social à violência, as crenças que ela tem sobre como um relacionamento funciona, vão moldar o quão socialmente aquilo pode se proliferar ou não. Exemplo, em uma sociedade onde a frase em briga de marido e mulher ninguém mete a colher existe e realmente é vista como um padrão moral, um guia de comportamento, aumenta-se a chance de violências serem aceitas e perpetuadas. Em uma sociedade onde viraliza no Instagram uma trend entre homens falando ajoelhados como se fosse pedir em casamento, e falam assim, treinando para quando dizer não, e ele fechando, levantando e dando um golpe de Muay Thai, ataquando, chutando e batendo. Ai, mas não é uma trend de Instagram. Não, é uma normalização de violência. É uma normalização de se você me desagradar, se você me dizer não, se você me ofender, eu posso reagir de tal forma. Numa sociedade em termos mundiais, onde uma das páginas não é uma página, mas uma das maiores comunidades da Deep Web que foi acessada é uma chamada Academia do Estupro, isso é problemático, porque socialmente a gente entende que isso não é mais tão grave, que isso não é mais tão horroroso, tá? E, por fim, nós temos o nível estrutural. O nível estrutural ele vai envolver fatores mais amplos, como política pública, acesso a recursos, funcionamento de rede de proteção e condições socioeconômicas. Normalmente, o estrutural ele vai estar relacionado ao poder de governo e ao poder de Estado. Tá? Marina, dá um exemplo disso? O nível de treinamento de policiais para quando chega uma mulher para fazer uma denúncia de violência doméstica. Em locais com menos treinamento, o que acontece muitas vezes é que quando essa mulher vai fazer uma denúncia, ela é revitimizada. Com perguntas como, mas o que você fez para isso? Mas o que aconteceu? Mas você não provocou? Você revitimiza a vítima. E aí, a gente tem cenário Brasil, mas a gente também vai ver variações disso em cada estado e em cada município. Porque dependendo do governo, dependendo do recurso financeiro, se investe mais nesse tipo de treinamento ou não. Outro exemplo, e aí a variação é mais nacional, o que é considerado consentimento? Por exemplo, no Brasil, se eu saio, bebo muito, estou nitidamente trâbada, se chega um cara em mim e faz sexo comigo, isso no Brasil é considerado estupro. Porque eu não estava em condições cognitivas hábeis de consentir, e isso é perceptível, ele sabia disso. Mas, por exemplo, existe algum país da Europa, eu depois vou passar para o Talão um documentário para vocês assistirem, mas voltando. Que só é entendido como não ter consentimento se a mulher fala não quero. Se ela não falar não quero, não é.
Mas ela não estava nem em condição de perceber. Pegou. Então, é nessa hora que se impacta. Porque dependendo, às vezes, do que é entendido como crime ou não, do nível de treinamento, do nível de difusão da informação, aumenta-se a chance de você periferar a violência. Ou de violências serem permitidas porque nem são entendidas naquele ambiente como tal. Tá? Toda situação de violência vai ter todas essas 4 esferas. E o nosso papel é identificar naquela situação específica do nosso paciente quais são as variáveis individuais, relacionais, sociais e estruturais que ajudam. Porque para cada paciente isso pode mudar um pouco, dependendo do local onde ele mora, a história de vida, o nível de informação e de difusão que ele tem. Segundo ponto é... Ué, mudou? Segundo ponto é a gente entender quais são os tipos de violência. E aí, tipo de violência, gente, vai variar de país para país, ou dependendo do país, Estados Unidos, de estado para estado. Por quê? Porque isso sempre é baseado nas leis do país. Aqui no Brasil, a gente tem a Lei Maria da Penha, que ela organiza a violência doméstica e familiar contra a mulher, mas que a gente também usa para caracterizar, para pensar formas de violência contra a mulher, mesmo que não sejam violências domésticas ou parceiro, tá? Então, aqui a gente tem física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Uma curiosidade, a patrimonial é uma das que menos existe em literatura de outros países. Tanto é que se vocês forem ver artigos, comparar artigos brasileiros e internacionais, vocês vão perceber que normalmente os internacionais eles falam física, psicológica, moral e sexual. Eles não consideram a patrimonial, tá? Violência física é qualquer coisa que vá atingir a integridade e a saúde corporal da mulher. Violência psicológica é qualquer coisa que cause dano emocional, diminuição da autoestima, prejuízo ao desenvolvimento ou que tenha como objetivo final controlar ações, comportamentos, cânceres ou decisões. Violência moral envolve condutas que configuram calúnia, difamação, injúria, com impacto direto na reputação e identidade social da mulher. Violência sexual vai ser qualquer conduta que constrange a mulher a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada. E aí é isso. Não precisa ser necessariamente violência sexual, a pessoa fazer sexo com você. A pessoa se tocar na sua frente já é considerada violência sexual. A pessoa estar falando de atos sexuais na sua frente, visando te constranger, já vai ser considerado violência sexual. Violência patrimonial refere-se à retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens ou recursos econômicos. E aí, uma coisa que eu acho muito importante a gente ter em mente quando a gente lê as definições e vê esses tipos, é que a gente sempre pensa e acha que visualiza muito, muito bem eles, porque a gente pensa sempre no caso mais extremo. Então, na física, a gente pensa no cara indo dando um socão na mulher. A gente não percebe que muitas vezes não começa com um socão, gente. Começa com um empurro, começa com uma trombada, começa com coisas um pouco mais sutis, mais fáceis da pessoa, tanto da agressor quanto da vítima, confundir, interpretar de outra forma, ser manipulado a história. A psicológica não começa já com xingamentos e grandes ofensas. Começa, por exemplo, deixa que eu faço isso. Você sabe que você não se enrola demais para fazer essas coisas. Começa com pequenas coisas faladas com risinho, com piadinha. É engraçado, é piadinha interna. Não, é violência. A moral não começa com algo estapafúrdio. Começa com falando assim, nossa, minha mulher tá muito difícil de lidar. Nossa, ela só reclama. E aí, aos poucos, conforme aquele primeiro degrau da violência normalizado, constrói-se outros degraus em cima disso. E a patrimonial é a mesma coisa. Não é calma aí, você nunca mais vai ter acesso ao seu dinheiro. Nossa, deixa que eu gerencio. Você sempre disse que você não gosta tanto disso, eu sou bom em finanças. Daqui a pouco, olha, você está gastando demais. Daqui a pouco você vê que a mulher está pedindo permissão para cada micro gasto. Então, é sempre a gente entender que essas violências, elas evoluem, se aprofundam justamente porque elas não começam no extremo. Elas são pequenos degraus que, ao longo do tempo, vão aumentando.
Marina, tá bom, entendemos como a violência se caracteriza e como ela se organiza socialmente numa relação. Mas vem cá, como que isso de fato acontece? Essa relação faz tão mal a essa mulher, por que ela continua? Isso são perguntas que a gente se faz quando a gente está frustrado em ver nosso paciente numa situação desse, que socialmente é uma pergunta que tem muito. Então, tá que um dos maiores mitos que existe é ela gosta da violência. Se ela não gostasse, ela saía. É uma frase que a gente ouve muito. Então, eu separei algumas coisas aqui, alguns conceitos que eu acho, 6 conceitos, na verdade, que eu acho centrais para a gente entender. E é entender que, gente, nada na psicologia, mas principalmente na violência contra a mulher, é cara que é chato, é binário. Vai ser sempre uma receita de bolo. O que eu quero dizer com receita de bolo? Vai ser sempre uma combinação de fatores que vai gerar aquela situação. Ninguém faz um bolo só de farinha, sem mais nada. Você vai fazer um bolo de chocolate, você precisa de farinha, manteiga, fermento, achocolatado. Você precisa de uma forma, você precisa untar a forma, você precisa de um forno numa temperatura específica. E é assim que surge. Então, quais são esses elementos da nossa receita de bolo, nesse caso da violência? O primeiro deles é o ciclo da violência. Nenhum relacionamento, normalmente relacionamentos violentos não são violentos o tempo todo, tá? É um ciclo de violência que ele tem 3 fases. Fase de tensão, episódio de violência, lua de mel. E ao invés de vocês pensarem ele como um ciclo, pensem como uma espiral, porque cada vez que você fecha um ciclo desse, você agrava aquela situação. Então, é uma espiral que cada vez vai mais profundo, cada vez vai piorando. O que é cada uma dessas fases? Fase de tensão. Na primeira fase, é um aumento gradual da tensão da relação. O agressor ele se torna um pouco mais irritadiço, um pouco mais controlador, imprevisível ou crítico. Então, a pessoa começa a chegar em casa e começa a falar: nossa, a comida hoje não ficou boa. Conseguiu fazer tal coisa? Nossa, tá suja a casa. São pequenas falas e cada vez de uma forma talvez mais ranzinza, você vê ele resmungando mais na casa, você vê ele em outro cômodo xingando, que já deixa uma mulher tensionada. E aí, quando ela tensiona, ela começa a reorganizar o próprio comportamento na tentativa de reduzir a possibilidade desse conflito. Ela vai começar a evitar assunto, monitorar o amor do parceiro, reduzir o contato com outras pessoas com medo ou da exposição, por vergonha, ou então do que ele vai achar e disso acabar engatilhando ele. Vai modificar roupa, rotina, ou até mesmo a forma de falar. Vai começar a falar mais baixo, mais calmo, tudo para tentar desarmar essa bomba que ela sabe que vai explodir. Episódio de violência. Explosão da bomba. A violência pode ser física, psicológica, sexual, verbal, uma combinação delas, tá? Nesse momento, gera uma intensa ativação de ameaça, do sistema de ameaça do indivíduo. Então, medo, desorganização emocional, hipervigilância e uma sensação total de perda de controle. E aí, logo depois desse episódio de violência, a gente vai para a lua de mel ou reconciliação. Então, frequentemente, logo depois, o agressor ele vai mostrar um arrependimento, vai prometer mudança, minimizar o ocorrido, justificar o comportamento ou apresentar demonstração intensa de afeto. Eu não me desculpo, mas eu compro um grande presente para ela. Eu começo a elogiar ela na frente de todo mundo. E aí você também pode ver frases como: eu estava nervoso, eu perdi a cabeça, no trabalho tá um caos, perdão, amor, você que me sustenta, você que me ajuda, eu não sei o que seria da minha vida sem você. O cara tem uma crise de show, eu falo que isso nunca mais vai acontecer, você sabe que eu não sou assim, foi sem querer. É justamente essa alternância entre ameaça e afeto que cria um dos mecanismos mais poderosos de manutenção da relação. Qual é esse mecanismo? Reforçamento intermitente. Ai, Marina, análise do comportamento, eu não sou bom nisso, nem gosto disso. Tudo bem, não precisa ser bom nem gostar. Vou tentar explicar de uma forma que faça mais fácil. Se eu estou numa relação que ela tem momentos bons, mas ela tem momentos muito ruins, e esses ruins aqui entendo violento, eu penso assim, cara, mas tem momentos muito bons. Se fosse só o bom, ia ser perfeito. Mas se tem bom, dá para eu aumentar isso, dá para eu conseguir.
E aí ela começa a tentar prever padrões, ela começa a insistir na relação e fazer mudanças de comportamento e fazer testes diferentes, porque ela acha que se ela conseguir falar a coisa certa, se ela fizer certo, se ela conseguir melhorar, a violência vai acabar. Marina, não faz sentido para mim, tá? Vou dar um exemplo fora da violência contra a mulher, tá? Jogo do Tigrinho. Jogo do Tigrinho é reforço intermitente. É porque tem hora que eu jogo, eu perco muito dinheiro, mas aí quando eu ganho muito. E eu fico assim, não, tá, dá para ganhar. Eu vou criar uma estratégia aqui. E aí a pessoa cria a ilusão de que ela tem algum controle sobre aquilo. E aí, se ela tem controle sobre aquilo, vale a pena continuar, porque ela vai ajustar. Isso leva ao que a gente chama de vínculo traumático, ou o nome trauma bonding, em inglês. É um laço emocional intenso que desenvolve relações marcadas por alternância entre abuso, ameaça, medo e reforço afetivo, tá? É o que acontece quando experiências traumáticas repetidas passam a coexistir com momentos de conexão emocional, proteção aparente ou reconciliação. Então, Tauan, perdão, vou te usar de exemplo. Se eu estou numa relação com o Tauan, eu saio no bar para beber com os meus amigos. E aí, do nada, o Tauan chega e me puxa pelo braço, me tirando do bar, falando que tá aí para me levar para casa, me xingando. E aí ele vai, me pega pelo braço, é muito agressivo, me joga dentro do carro, me machuca. Diz metade do caminho me xingando. Mas aí depois ele se acalma e fala, amor, perdão. Porque eu tô muito preocupado com você, eu vi que você tava bebendo muito, eu já vi coisas horríveis acontecerem com pessoas assim, eu tava vendo uma reportagem hoje em dia, esse mundo da violência. Você já viu como são esses homens? Esses homens, ainda não, tá, gente? É carinho, proteção, gente. Ele tava preocupado com ela. O momento de violência é interpretado como proteção. Passa a ser interpretado como uma forma de conexão. Isso deturpa o reconhecimento daquela mulher enquanto daquilo enquanto a violência. E aí vamos para o desamparo aprendido. O desamparo aprendido, ele é um estado psicológico que ele não foi necessariamente estudado, o conceito não foi formulado pensando na violência doméstica, mas desde então tiveram-se várias pesquisas feitas para mostrar como isso se aplica à violência doméstica. Basicamente, é estudando a reação de um ser humano quando ele é exposto a repetidos eventos incontroláveis. Então, se uma pessoa vivencia repetidamente situações em que suas tentativas de proteção, mudança ou interrupção da violência falham, ela passa a achar que ela não tem uma saída. Ela passa a achar que ela não tem como só andar para fora e ir embora. É aquela figurinha de quando você abre a gaiola de um pássaro, o pássaro não voa. Quando você abre a porta de uma casa, o cachorro não sai. Ele acha que ele não pode sair, que ele não tem como sair. Que ele não vai tentar sair, não vai saber nem se virar. Marina, mas não é só ela atravessar. Não é só ela atravessar a porta. Porque, por exemplo, a primeira vez ela tentou e ela voltou por dependência financeira. Porque ela começou a passar fome. A segunda vez, a família dela ficou assim, mas ele é um moço tão bom, porque muitas vezes famílias e amigos não sabem da violência. E aí ficaram endeusando, porque muitas vezes o cara violento ele é incrível, tá, gente? Para pessoa que não é vítima da violência, para amigos, famílias, ele é aquele amigo que você jura que faz junto e defende até a morte. Então você vai falar, que isso, mas olha só tudo que ele fez por você, o quanto ele incentivou. E aí você fala, não, aí tem outro episódio, você tenta sair, você vai na delegacia plantar queixa e você é revitimizada pelos policiais. Você já tentou 3 vezes e não deu certo. Você pensa assim, eu nunca vou sair, eu sou incapaz de sair, eu não tenho condições dele. E aí você desiste, porque você entende que você está posando uma armadilha que só se a pessoa deixar você sair ou cansar de você. Cânceres cognitivas. A violência, muitas vezes, ela vai deturpar a percepção de uma pessoa da realidade. Então, muitas vezes, vai acontecer uma manipulação tal e aquilo vai ser tão sutil com ele, muitas vezes agindo de uma forma na frente das outras, de outra em casa, em alguns momentos ele sendo muito fofo e outros muito violentos, que você vai pensar assim, cara, talvez eu esteja exagerando. Ou então,
a culpa foi minha. Se eu não tivesse bebido tanto, se a janta não tivesse atrasado, isso não teria acontecido. Eu sei que ele está estressado do trabalho, é só eu não ter testado ele. Ele não é assim o tempo todo. Ninguém vai acreditar em mim. Vai ser pior se eu sair. E uma coisa curiosa é que ou vai ser pior se eu sair, não necessariamente é uma distorção cognitiva, não, tá, gente? Porque maior registro de número de feminicídio é quando a mulher sai da relação. Os primeiros meses depois da saída da relação é quando tem um pico nos casos de feminicídio. Então, essa percepção não vai ser pior se eu sair, talvez ele me mate. Tá? Tem os aspectos fisiológicos e neurobiológicos, que é essa mulher ela vai começar a viver em hipervigilância, numa sensação de resposta persistente de ameaça, num aumento de sono, numa dificuldade de relaxamento, porque ela vai estar constantemente alerta. Tudo isso vai desgastar ela de tal forma que ela vai começar a não ter energia, não ter autoestima, ter um humor muito rebaixado, e ela não vai sentir que ela tem força, porque ela merece mais do que aquilo. Mitos e erros do senso comum da prática clínica que acabam por revitimizar essa mulher e ajudar a permear, a perpetuar esse ciclo de violência. Se fosse tão ruim assim, ela saía. Ela gosta disso, ela gosta de apanhar mulher de malandro, sai e volta. Gente, mulher de malandro, eu cansei ouvindo essa expressão. É comum. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. É só terminar, é só sair, é só ir embora. Quantas vezes a gente não ouviu essas frases? De familiares, de amigos, em séries, em TVs, novelas. Isso cria uma culpabilização da vítima. E se a culpa é da vítima, ela não é vítima. Então é muito importante que a gente, sempre que a gente for lidar com um caso desse, atender um caso desse, a gente analise as nossas próprias crenças, pensamentos e sentimentos em relação àquela situação, para a gente não acabar revitimizando ela. Tá? Marina, beleza, entendi os ciclos e mecanismos de manutenção da violência, entendi como a gente entra nesse cenário. O que eu faço com isso? Tá. Quando a mulher está vivendo nesse cenário, com todos esses fatores, ela vai ter uma série de impactos físicos, patrimoniais, mas principalmente psicológicos, que é onde a gente vai focar aqui, galera. Então, impactos emocionais. Uma presença exacerbada de medo. Então, não só medo à agressão física, mas medo de abandono, medo de retaliação, medo de julgamento social. Mas ele é um cara tão bom humor, mas é a mulher que é dificular. Medo do que os outros vão pensar e se vai acreditar nela. Medo de não conseguir sobreviver financeiramente. Medo do agravamento da violência. Ela vai se sentir culpa, porque ela vai pensar que ou ela pode ser responsável pelo aquilo, então se eu não tivesse provocado, se eu tivesse falado diferente, eu talvez esteja exagerando, ou até mesmo do porquê que eu deixei chegar nesse ponto, então. Ela vai sentir vergonha, ansiedade, tristeza, desesperança, confusão mental e, principalmente, que eu quero focar, ambivalência afetiva. O que é ambivalência afetiva? É quando o relato do seu paciente sai de amor para medo, apego, raiva, culpa. Quero sair, mas não sei se quero. Meu Deus, eu morro de medo dele, eu tô ficando com ódio dele, mas hoje ele estava triste e eu fiquei abraçada com ele. Ele adoeceu e eu fui cuidar. Marina, mas faz sentido? Não estou entendendo por quê. Faz. Porque lembra do que eu falei de que tem um reforço intermitente? Tem a expressão, mas tem a lua de mel? A mulher, ela não é, gente, dissociável o momento bom do momento ruim. Então, na mente dela, ela fica muito conflituoso. Porque existe uma parte daquela relação onde ela se sente bem, onde ela se sente valorizada, onde ela se sente bem tratada. E fixa a nossa mente, ela pensa, talvez eu consiga sempre ter isso. Talvez seja só eu insistir, seja só eu tentar resgatar essa relação. Impacto cognitivo. Então, uma menina, ela vai começar a pensar pior de si. Ela vai começar a entrar numa hipervigilância. Ela vai começar a ter uma dificuldade de tomada de decisão, porque toda decisão começa a ter consequências muito graves.
ela vai começar a se achar mais incapaz. Ela vai começar a pensar que talvez não vale a pena, que seja só aquilo mesmo que ela merece. Comportamentais. É normal a gente ver padrões de comportamento de isolamento, seja por um controle da pessoa, seja por vergonha, tá? Seja um controle da pessoa, seja uma vergonha da vítima, seja tudo junto, misturado. Padrão de evitação. Submissão, porque se ela fica submissa, se ela não confronta, talvez ela fique viva. Talvez ela apanhe, talvez ela seja menos violentada. E é isso. Isso que eu tô falando, gente, não é racional, não, tá? A mulher não para assim, faz um planejamento de todos os comportamentos, não. É instintivo. Tal qual um animal, dependendo do predador, ele se finge de morto. Ele paralisa, porque ele acredita que isso vai salvar ele daquela ameaça. É a mesma lógica, tá? Uma redução da autonomia, um comportamento de monitoramento constante das suas próprias atitudes e do outro, uma dificuldade excessiva de se posicionar, principalmente se ela acha que o posicionamento dela pode não ser bem-vindo, uma busca excessiva pela aprovação. Marina, Oi. só um instante, faltam 10 minutos, tá? Sem problema, mas obrigada pelo aviso ainda. Impactos fisiológicos e corporais. Então, eu já falei da hipervigilância, alteração no sono, tensão muscular crônica, sintomas gastrointestinais, fadiga, dores persistentes. Uma coisa interessante que eu vou falar no meu próximo slide é: muitas vezes na clínica, gente, a pessoa não chega, você pensa, o que te trouxe para terapia? Violência. Não, tá? Chega falando, não consigo dormir, tô com insônia e tô me cansada e ansiosa o tempo todo. Então, é muito importante a gente saber esses impactos que a violência já é, porque muitas vezes o impacto ele chega como uma demanda e a violência fica escondida. E tema complexo identidade e patologias. Para pessoas que sofrem violência durante muito tempo, várias vezes esses padrões emocionais, cognitivos e comportamentais começam a se confundir com a própria personalidade e identidade dela. Então, ela começa a achar, e as pessoas em volta começam a achar, que ela realmente não gosta muito de sair. O isolamento social, por controle, por vergonha, na verdade é que ela é introvertida e tímida, gente. E a própria mulher tem uma dificuldade de saber a diferença nisso. Então, que em muitos casos, depois, quando você vai trabalhar na clínica, existe muito um processo dessa mulher se redescobrir. Redescobrir quem ela é, como ela se comporta, como ela sente, o que ela pensa. Porque essas consequências da violência ficam muito fusionadas com a noção de identidade. E isso já é um problema que é a patologização excessiva. Por quê? Muitas vezes, se você fizer uma investigação rasteira, já aconteceu comigo, de eu ter paciente que chegou com um laudo de depressão e ansiedade generalizada. Trabalhando com ela, a gente entendeu que a ansiedade generalizada dela é porque todo dia, fim de tarde, início da noite, ela tinha picos agressivos de ansiedade, porque era o horário que o marido dela chegava do trabalho e que ela sabia que se o dia fosse mal do trabalho ele ia estar explosivo, e se a janta atrasasse não tivesse gostosa, se faltasse Coca-Cola, e ela não tem uma ansiedade generalizada, gente. Questão de ansiedade generalizada é uma reação ansiosa desproporcional ao evento. Se aquela mulher está achando que ela vai apanhar quando o cara chegar em casa, ela fica ansiosa sim. Não é uma reação desproporcional, não. É relação adequada. Então, a gente precisa ter cuidado para não patologizar sem olhar o contexto. E aí, identificação na clínica. Lembra como eu acabei de falar que muitas vezes a violência ela chega sem estar nomeada? É porque muitas vezes ela vai chegar através da sintomatologia. Ela não chega, então, é porque eu estou vivendo uma relação abusiva. Pode chegar, porque às vezes ela já passou por outros processos, outros psicólogos, ela já chega conseguindo nomear. Mas muitas vezes vai chegar como ansiedade, depressão, insegurança, crises emocionais, dificuldade de concentração, insônia, hipersonia. Que se ela está dormindo, ela em teoria está a salvo. Baixa autoestima, sofrimento da relação. Muitas vezes o contexto da violência ele vai aparecer inicialmente de forma periférica, fragmentada e minimizada. Isso vai acontecer pelos mais diversos motivos. Tá, Marina? Então, como é que eu vou saber se realmente tem uma violência ali? Não existe um único sinal que confirme, mas
existem algumas coisas que você pode começar a olhar. Então, medo intenso de conflito. Por que é o medo intenso? O que acontece quando tem um conflito? Explora, não pensa que ela está sendo disfuncional, que é uma deturpação do pensamento. Verifica, seja curioso, verifica a história inteira primeiro. Ansiedade relacional, culpa persistente, vergonha, uma ambivalência afetiva, uma hipervigilância emocional, frases como eu preciso pensar muito antes de falar qualquer coisa, eu nunca sei como ele vai reagir. Você vai ver outros indicadores como uma autodesvalorização, falas muito autocríticas, uma responsabilização excessiva, uma percepção reduzida de autonomia, então a pessoa vai achar que ela não consegue fazer nada. Talvez eu esteja entendendo errado. Ele disse que eu que inventei isso, que eu que não entendi, que eu que não consigo entender. Talvez eu seja sensível demais, principalmente em contextos onde você vê manipulação emocional ou gaslight. Você vai ter também indicadores comportamentais, coisa como isolamento social, evitação, comportamento excessivamente conciliador, dificuldade de impor limite, busca constante por aprovação, monitoração de comportamento. Outra coisa que vai denunciar são a dinâmica relacional. Então, a forma como a pessoa descreve o parceiro e a relação. Uma justificativa constante do parceiro, uma dificuldade de identificar o limite, uma alternância muito grande entre crítica e idealização do parceiro. Frases como, ele estava nervoso aquele dia, mas ele também teve uma infância difícil. Narrativas fragmentadas e sinais indiretos. Muitas vezes a narrativa ela não vai aparecer tipo, a gente estava discutindo, nada, ele deu um socão. A pessoa não vai falar da violência diretamente. Ela vai falar, aí ele explodiu. E vai seguir. Explodiu o quê? O que é essa explosão? O que acontece quando se explode? Porque muitas vezes você não vai ver a violência sendo falada. Essa narrativa ela vai ficar fragmentada, como se estivesse faltando uma peça num tabuleiro, sabe? E aí é importante você estar olhando, prestando atenção nesses gaps para que você conseguir colar ele lá. Por fim, avaliação de risco e segurança. É importante que você olhe, quando começar a trabalhar, se tem ameaça de morte, se tem porte de arma, se está tendo um aumento recente da violência, se tem uma tentativa de separação por parte dela. Porque por mais que a gente pense, mas esse é o objetivo. Não, beleza, realmente, mas você está lembrando que isso dá um pico no risco para feminicídio que tu tem que ajudar a tua paciente a ficar viva, né? Ok, ótimo. Comportamento controlador extremo, um isolamento mais severo, um histórico prévio de agressão. Ok, falei tudo. E aí, Marina, tá bom, identifiquei, realmente é isso. E aí, o que eu faço? Você chora? Não. Você vai ajudar a paciente através de manejo de intervenção. Vou passar por essa parte mais rapidamente, mas algumas coisas muito importantes aqui, tá? Que são esses pontos. Primeiro, objetivos clínicos prioritários. Gente, a primeira coisa que você tem que estar preocupado com uma mulher em situação de violência é manter ela viva. Não é nem necessariamente uma separação, independência. Mantém sua paciente viva. Aí ela sai de casa. Não, depende, ela tem para onde ir, porque se ela não tiver para onde ir, ele vai achar essa mulher e vai matar essa mulher. Então, a primeira coisa é aumento de segurança e redução de risco, fortalecimento da autonomia, ampliação da percepção de violência, construção de uma rede de apoio para ela ter quem pedir ajuda, uma estabilização emocional e um fortalecimento da capacidade de decisão. Porque é isso que vai dar a chance da sua paciente conseguir sair com segurança e manter esta decisão, tá? Postura terapêutica. Então, pontos importantes que você tem que ter enquanto você faz o manejo clínico e a intervenção. Escuta não julgadora, validação emocional. E, gente, a validação emocional não é você falar assim, ai, terrível o que ele fez. Não, isso mas é mais delicado que isso. É você validar o ela ter voltado várias vezes. É falar que é compreensível dado todos os fatores e as variáveis que estavam ali. É você verdadeiramente não julgar, mesmo quando a sua paciente te frustrar, porque você vê que ela mais uma vez foi pega
na espiral de expressão e lua de mel. É você validar a ambivalência dela. Validar não é concordar, gente, não é incentivar a ficar, mas é falar assim, eu sei que é difícil, eu sei que você está fazendo o seu melhor e eu sei que tem motivo para as decisões que você está tomando. Não é porque você gosta, é porque você quer. É você respeitar o tempo da paciente, você não tentar ser salvador da pátria, tá, gente? Você não é um super-herói, você não é Mulher Maravilha, Batman nem ninguém. Então, não é porque você já nomeou a violência no relacionamento dela que ela já nomeou. Se ela nem nomeou, ela não tá pronta pra sair. Marina, mas, gente, eu sei. Eu sei porque eu fico angustiada quando eu tô atendendo esses casos. Mas a gente sabia que o paciente ele precisa de um tempo para perceber, para nomear, para se fortificar, para sair. E que todo esse processo vai ser permeado por ambivalência, talvez por lapsos. E é você acolher e não julgar isso. Tá? Ao mesmo tempo que você vai estar de novo ela. Já falei também do acolhimento e validação junto, psicoeducação. É muito importante que, aos poucos, conforme ela for avançando no tratamento, você ajude ela a nomear os tipos de violência, explicar os ciclos abusivos, ajudar a compreender e nomear a manipulação, a autoinvalidação, ajudar a perceber como que aquela dinâmica relacional se manifesta, explicar conceitos como reforço intermitente, gaslighting, vínculo traumático, justamente para ajudar a combater os sentimentos de culpa e de vergonha daquela mulher, que normalmente é o que mais imobiliza ela ou que faz com que ela volte atrás. Ajudar ela na regulação emocional dela, porque vai ser um período muito difícil, tanto durante, tanto depois. Ela vai ter picos de hipervigilância, de culpa, de ansiedade, de tristeza. Então, você ajudar ela, seja com uma respiração diafragmática, seja com mindfulness, seja com nomear as emoções. Quanto mais ferramentas que você der para a sua paciente conseguir lidar com as suas emoções de uma forma saudável, melhor vai ser. Porque quando ela está numa relação violenta, muitas vezes ela perde isso. Ela perde, inclusive, o direito de expressar as emoções dela. Então, você vai ter que ajudá-la a recuperar esse processo. Fazer um trabalho cognitivo de reconstrução cognitiva e da autonomia, você precisa ajudar ela a começar a ressignificar essas situações, entendendo que sim, ela consegue, sim, ela é capaz, sim, ela é boa o suficiente, não, ela não mereceu isso, sim, ela consegue fazer as coisas. E não é você chegar e ficar, tipo, falando isso para ela, líder de torcida. É você ajudar ela ao longo das sessões, num passo que muitas vezes pode ser frustrante porque vai ser lento, a perceber isso. E ela nomear, ela reconhecer isso nela, ela reconhecer os momentos de força. E se você só falar, não vai funcionar. Ela vai desconsiderar. Porque a ideia, a percepção de si dela vai estar tão fragilizada que não vai ser um elogio que você faça, uma análise que você faça, que ela vai falar assim: nossa, agora que você falou, resolveu tudo aqui, menina, obrigada. Não. Segurança e plano de proteção. Então, principalmente em casos que tem uma violência física, tá? Porque é o que Gente, não é que as outras violências não sejam muito graves, tá? Mas é porque violência física mata. Então, quando a gente tá falando de plano de proteção, muitas vezes a gente também tem que tomar cuidado para não hiperfocar na violência física, mas você tem que focar na violência física, você tem que manter essa paciente viva. Então, contato de emergência, pessoas de confiança, acesso a documentos, planejamento de uma saída segura. Então, por exemplo, tem um filho com agressor, ele vem buscar o filho. Cara, nunca entrega seu filho sozinha. Se seu filho fala que voltou para casa sozinha, ore antes de abrir a porta. Então, essas pequenas estratégias, tanto de saída segura, tanto em situações de crise, que vão ajudar a sua paciente a se manter segura e protegida. Fazer uma avaliação de rede de apoio e encaminhamento. Então, nenhum profissional, por melhor que seja, nem Freud e Beck juntos manejam violência grave sozinha. Precisa de uma rede, e essa rede pode envolver rede socioassistencial, serviços jurídicos, psiquiatra, grupo de apoio, serviços de proteção, delegacia da mulher. É importante você saber o que a sua paciente precisa ali e quais são as redes disponíveis. Marina, meu Deus, não tenho ideia como é que eu vejo essa rede. O CFP, mas o CRP do Rio também.
Se vocês forem na parte de publicação deles, eles têm publicações relacionadas à violência contra a mulher, mas eu acho que eles usam um termo mais geral, que é violência de gênero, tá? Que diz e detalha toda a rede de apoio que existe em casos desse enfrentamento. Minha dica, você está numa situação que você quer saber? Entre lá, porque ele vai explicar bonitinho cada uma dessas etapas. Limite. Então vamos lá. Limite de quem? Da paciente não, os seus. É muito importante que você tome cuidado com alguns erros muito centrais que psicólogos cometem. Então, induzir decisões precipitadas. Então, eu vou sair. Você não pode falar isso, sai mesmo, tchau. Ai, graças a Deus, ela sai dessa relação. Não, calma aí, vamos sair sim. Para onde você vai? Você tá com medo? Qual relação você acha provável? Qual vai ser sua rota de fuga? Quem que você pode ligar para ajuda? Não é desincentivar a saída, não é fazer, mas é planejar a saída de uma forma segura, tá? Então, não tomem decisões precipitadas, incentivem essa paciente a tomar decisões precipitadas. Não assumir o papel de salvador, chegar na sessão, dar uma palestrinha, falar 500 coisas sobre violência, falar que aquele homem é um abusivo, que não sei o que não sei o que, porque essa mulher vai se sentir totalmente julgada, vai sentir que você não entende a ambivalência dela, ou vai prejudicar muito o vínculo terapêutico, ou vai romper e essa paciente nem vai reaparecer. Ultrapassar a competência técnica, Caio, você tá na dúvida se você sabe fazer isso? Gente, supervisão, grita amigo, chama o CRP, estuda, mas é um manejo muito delicado. Então, não tente ir no achômetro com a saúde mental e com a vida dos outros. Exposição inadequada do paciente. Então, ele te bate, vamos fazer uma comunicação não violenta? Vocês só podem estar de sacanagem com a minha cara. Vocês podem botar o aprender comunicação não violenta para ela entender que ela tem direito de botar os limites dela. Mas vocês não vão realmente achar que vai ajudar uma pessoa a parar de bater na tua paciente. Então, cuidado quando vocês forem tentar manejar a situação. Por exemplo, uma coisa que isso varia de profissional para profissional, vou dizer agora como eu trabalho, tá? Não se faz terapia de casal quando você percebe violência. Não se faz. Porque a maioria das pesquisas nesse sentido mostra que isso ajuda a agravar a violência. Porque o agressor ele vai usar isso como, tá vendo como eu estou mudando? Como mais um ambiente, como mais um argumento, como mais um ambiente para invalidar aquela mulher. Por fim, intervenção sem avaliação de risco, mas que eu acho que eu já falei muito. Gente, boas intenções, por melhor que seja, eu entendo que às vezes, quando são os meus pacientes nessa situação, eu saio da sessão muito abalada, eu saio com o coração muito doído, mas boas intenções não substituem um bom manejo técnico e ético. Então, primeiro avalia, depois maneja. Não é tipo, eu quero ajudar e se eu fui pelado. Sei que eu falei rápido, mas é porque esse tema ele é muito intenso. Eu queria dar um overview geral desses tópicos para vocês. Eu queria ter incluído um slide, mas eu não tive tempo, peço perdão, com toda a bibliografia, mas eu vou enviar depois os slides e aí também vai ter a bibliografia na versão final, tá? Então é isso, muito obrigada pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Marina. A gente que agradece a sua, como eu já falei, a sua disponibilidade de trazer um tema tão espinhoso, tão delicado e tão intenso, né, nos dias de hoje. Ainda mais rever cada tipo de violência, cada tipo de atitude que a gente tem que tomar como estar nesse lugar de sofrer violência, porque todas nós aqui, mulheres, em algum momento acaba se identificando com alguma coisa que você trouxe aí. Então, uma coisa só que eu queria lembrar é que dia 9 de abril de 2026 foi promulgada a Lei 15.384 da violência vicária, que é uma violência que o parceiro, para atingir psicologicamente a saúde mental e destruir a mulher, a companheira, ele atinge os filhos, matam os filhos, às vezes, muitas vezes, ou parentes próximos. Então, também foi mais um ganho nessa luta em que o coletivo de mulheres, com bastante organização, muita persistência, tem conseguido esse tipo, agregar ao Código Civil, né, esse tipo penal, esse tipo de lei. E outra coisa também que eu queria deixar aqui antes de entrar para a próxima palestra, que a Bianca já está na sala,
como é importante a gente perceber a socialização feminina, né? Então, eu acho que tudo está, a raiz está aí. Tem uma pesquisadora chamada Valesca Zanello que traz o dispositivo materno como embrião de todo esse contexto em que a mulher se vê inserida. Até quando você trouxe na palestra essa questão da mulher estar com cuidado de falar, como é que ela deve falar para ela não sofrer violência, né? Essa feminilidade forjada, construída para poder justamente a gente poder caber nos lugares. E daí quando vem uma mulher completamente uou, faca no peito, pé na porta, nossa, que isso, ela não é elegante, né? Então assim, é sobre se ver do espelho de si mesmo e tentar ressignificar o que é de fato essa socialização feminina, que muitas vezes é a resposta por que essa mulher mantém relacionamentos, por que ela fica nesse lugar, porque ela simplesmente ela é validada como um sujeito, ou seja, ela está disposta a destruir a subjetividade dela, acabar com esse relacionamento. Então, um questionamento que fica até para nós, que estamos do outro lado, em termos de avaliar situações que chegam até a gente nesse contexto da saúde mental. Então, queria dar as boas-vindas, agradecer de novo, Marina. Então, assim, quero dar as boas-vindas à Bianca Guandelini. E tudo bem, Bianca? Estamos aqui. Oi, Tudo bem? tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bianca está com a gente agora nessa continuação desse evento, um evento bem pertinente, bem necessário para introduzir um debate muito válido nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, quando está essa explosão de casos de violência, feminicídio, consequências do que isso possa trazer, né? Então, ela traz uma palestra que chama Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e a Importância da Ocupação Urbana, Casa Almerinda Gama. A ocupação Almerinda Gama é um espaço de acolhimento e organização popular, fruto da luta do movimento de mulheres Olga Benário. Eu dei uma olhada no seu Instagram ali, que está associado, né, ao seu Instagram pessoal, e achei interessantíssimo saber que você é ativista, militante. Isso me dá, assim, eu fico super empolgada, porque ali você está realmente no início de um processo que acho eu que seja muito doloroso, né? Você, ao mesmo tempo que você está ali ajudando, trazendo toda a sua experiência, você está de frente para questões que eu acho que são extremamente delicadas. Então, essa ocupação urbana situada na Rua da Carioca é um espaço de denúncia à falta de política pública de combate à violência contra a mulher no Rio de Janeiro e no Brasil. Super interessante. Aconselho quem puder visitar, entrar nas páginas para entender o trabalho, quem sabe ajudar também, ser voluntário. Também é um espaço que permite organizar as mulheres na luta por uma sociedade plena, em que as mulheres não vivam com medo. Mais de 200 mulheres já foram atendidas e já ficaram brigadas. 21 mulheres e 8 crianças de 0 a 12 anos. Atualmente, abriga 3 mulheres e uma criança de 3 anos. Então, assim, ao passo que parte do poder público recorre à ocupação para suprir a falta de dispositivo do Estado, achei isso, se você puder até falar sobre isso, achei isso muito, muito curioso. Outra parte pede o despejo da ocupação, que por 4 anos foi a única casa de passagem para mulheres vítimas de violência no estado do Rio de Janeiro. Bianca Guandelini Bandeira, já estou íntima. Bianca, Bi, é porque minha filha chama Bianca, tá? Então, Bibi, é militante do movimento de mulheres Olga Benário e uma das coordenadoras da Casa Almerinda Gama. É psicóloga, formada pela UF de Volta Redonda e mestranda em saúde coletiva pelo IMS da UERJ. Atua como psicanalista com experiência na rede de atenção psicossocial e na clínica particular. Então, Bianca, muito bem-vinda. A palavra está com você. A gente, quando faltar 10 minutos para acabar a sua explanação, a gente avisa, tá bem? Para tentar abrir um debate ou perguntas ou coisa dessa natureza, tá bem? Obrigada e a palavra é sua.
Primeiro, bom dia, né? Obrigada pelo convite. Assim, acho que é muito importante, né, estar aqui, assim, acho que falar para mais pessoas sobre o trabalho do Olga, sobre o trabalho da Almerinda, assim, que a gente tem feito. Acho que eu queria começar falando um pouco de alguns dados, né? Que até coloquei o jornal aqui, que é um jornal o Jornal Verdade, é um jornal que a gente constrói junto com outros movimentos também. E aí eu queria trazer uns dados que a gente trouxe nas últimas edições do jornal, desde fevereiro, a gente tem falado bastante sobre a questão da violência contra a mulher e das ocupações que a gente fez, porque em março a gente fez uma jornada de ocupações pelo Brasil, a gente fez 17 ocupações em um final de semana, para servir como casa de referência, né, para as mulheres. E aí eu queria trazer uns dados que tem aqui no jornal, de que no ano passado, 1.470 mulheres foram vítimas de feminicídio no nosso país, o que significa que 4 mulheres foram mortas por dia pelo fato de serem mulheres. Ao mesmo tempo, só 15% do orçamento previsto para as ações do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios de 2024 e 2025 foram investidos pelo governo federal. 15% do orçamento. No Brasil inteiro, a gente tem 11 casas de passagem, né? 11 casas da mulher brasileira, que são casas de passagem que acolhem mulheres vítimas de violência. No Brasil todo, são 11 casas. E aí, né, quantos estados não tem, né, essas casas de passagem? Inclusive o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, não tem nenhuma casa de passagem feita pelo governo. Nenhuma. Mesmo que em 2017... o governo, né, do estado tenha deixado de investir 17 milhões de reais em política à prevenção, né, à violência contra a mulher, que estava lá na pasta da Secretaria de Mulheres do Estado, 17 milhões de reais que não foram investidos. Eles devolveram esse dinheiro para a União. E a gente sabe, né, que quando não se usa um recurso público dentro de alguma pasta, no ano seguinte esse recurso reduz, porque se não usou é porque não é necessário. E aí a gente pensa, né, o Rio de Janeiro, um estado que tem muito caso de feminicídio, é um dos estados com mais casos de feminicídio, mais casos de violência contra a mulher, decide, propositadamente, não investir 17 milhões de reais em política de combate à violência. E aí, não tem como dizer que isso não é um projeto político, né? Nossa vida não importa para o Estado. Nossa vida não importa, porque a gente pensa, né? O jornal até caiu. A gente pensa, né, que se a vida da mulher, se o Estado está dizendo que ele não precisa fazer política de enfrentamento à violência, não precisa fazer prevenção da violência, não precisa acolher essa mulher depois que ela sofre violência, o Estado também está dizendo que a vida da mulher não importa. Então, se a mulher pode morrer, se a mulher pode apanhar, se a mulher pode sofrer todo tipo de violência possível, ela também pode ganhar menos. Ela também pode estar em lugares subalternizados de trabalho. E aí, eu acho que é um debate interessante, assim, de se pensar de como que essa epidemia, né, assim, entre muitas aspas, de violência contra a mulher que tem aparecido, também não passa por um processo da crise do capitalismo, assim, né, de que a gente precisa cada vez mais subalternizar as mulheres, de colocar as mulheres para ser tradwife, dessa onda que vem na internet agora, né, de que é isso, de cuidar dessa feminilidade, e que a feminilidade sempre está atrelada a esse lugar, né, de estar subjugada ao marido, subjugada à família, que ela vai ter que estar ali, cuidando da casa, fazendo esse trabalho não remunerado, porque isso é um trabalho, né? Trabalho doméstico é um trabalho que demanda muito, e que é 24/7, assim. E esse trabalho não é remunerado, e a mulher fica subjugada a esse trabalho e presa a uma dependência financeira a esse cara que ela tá, né, se relacionando. E aí, o que ela faz? Se esse cara que ela tá lá não tem dinheiro, porque ela trabalha em casa, ela não é remunerada por esse trabalho, e o marido banca tudo. Ele bate nela, ela vai fazer o quê? Se 8% das cidades do Brasil tem DEAN, que é a delegacia que atende mulheres, né, especializada em mulheres, só 8%. 8% das cidades do Brasil tem DEAN. E aí, como é que essa mulher faz? Como que ela faz se não tem casa de passagem no Brasil para acolher ela? Para ela poder ficar lá nessa casa enquanto ela consegue reestruturar a vida dela, procurar um emprego, procurar um curso profissionalizante. Porque é isso, ela está presa dentro, né, dessa estrutura de família conservadora, né, em que ela precisa estar ali
fechada, subjugada ao marido, submissa ao marido, colocada ali. E é isso, é um projeto, né? Isso tem sido bombardeado, assim, né? Os Red Pill, as trad wives, essa lógica, né, dessa grande feminilidade, da beleza e do como a mulher deve se portar, né, e ser a mulher do lar, a mãe, né? Acho que, como você falou, essa questão da maternidade, né? Como que isso é construído, assim, para a mulher. E aí eu acho que é importante a gente pensar, né, nessa lógica do capital também, dessas mulheres, assim, que a gente, né, é colocado dentro desse espaço. E como também, enquanto profissionais da psicologia, a gente também não está reproduzindo esse tipo de coisa, como que a gente está acolhendo essas mulheres, né? Como que a gente está ouvindo isso, assim, e entendendo também essa lógica, esse contexto social e econômico em que a gente está inserido, assim. E é isso, né? O Olga, o Movimento de Mulheres Olga Benário, é um movimento que nasce em 2011, a partir do entendimento de que é preciso organizar as mulheres, é preciso organizar as mulheres na luta por uma sociedade socialista, que é o que a gente defende, né? Somos um movimento marxista, feminista. A gente defende que apenas numa sociedade socialista vai ser possível que as mulheres vivam sem medo, porque o capitalismo usa da opressão da mulher para continuar reproduzindo a lógica do capital, assim. E aí até queria ler uma parte desse livro aqui, da Clara Zetkin, que é um livro que a gente, Obras Escolhidas da Clara Zetkin, que a gente editou, que ela fala, né, lá em 1800, acho que esse texto é de 1889, Clara Zetkin já falou, né, há 137 anos atrás, que a emancipação das mulheres, assim como de toda a humanidade, só ocorrerá no âmbito da emancipação do trabalho em relação ao capital. Somente dentro de uma sociedade socialista, as mulheres, assim como os trabalhadores, alcançarão seus plenos direitos. Porque já se tinha esse entendimento, né, da mulher enquanto uma escrava, né, do marido ali, naquela época, e que nesse processo de industrialização também ela passa a ser a escrava do empregador, assim. E aí, nesse mesmo ano, num Congresso dos Trabalhadores, acho que é desse mesmo texto, inclusive, ela fala, né, que as mulheres ingressaram na indústria com o desejo de aumentar a renda de suas famílias e completou. O trabalho das mulheres era, a princípio, mais barato do que o dos homens. O salário de um homem foi originalmente calculado para cobrir as despesas de toda a sua família. E o salário de uma mulher, desde o início, foi projetado para cobrir apenas os custos de sustentar uma única pessoa. E apenas parcialmente, pois se supunha que uma mulher continuaria a trabalhar em casa após terminar suas tarefas na fábrica. E que é o que acontece hoje, né? As mulheres precisam trabalhar para complementar a renda das suas famílias também. A maioria, inclusive, das chefes de família hoje em dia no nosso país são mulheres, então essas mulheres precisam fazer esse trabalho remunerado, explorado, né, alienado pelo capital, e ainda fazer o trabalho de casa. Então essa mulher não tem descanso. Ainda as mulheres, né, que vamos nessa lógica da escala 6x1, as mulheres são 7x0, porque elas estão o tempo todo trabalhando, o tempo todo fazendo o trabalho de produção, né, o trabalho de produzir capital, né, produzir para essa lógica de produção capitalista, e também o trabalho de reprodução social, né, porque é esse o trabalho que a mulher faz, não só o trabalho de reprodução, de gerar uma outra vida, mas de fazer a manutenção dessa vida, né? Para uma pessoa ir trabalhar, precisa que alguém lave a louça, precisa que alguém faça a comida, precisa que alguém lave a roupa, precisa que alguém mantenha essa pessoa conseguindo ir trabalhar. E normalmente quem faz isso é uma mulher, ainda que ela também faça esse trabalho de produção, né? Então é isso, a gente está sempre dentro dessa lógica de trabalhar e trabalhar mais e trabalhar mais e ser cada vez mais explorada e cada vez mais subjugada e cada vez mais explorada e é isso, né? A gente sofre, além de ser explorada no trabalho, a gente sofre diversos assédios, assim, né? Acho que 76% das mulheres já sofreram assédio moral ou sexual no trabalho. 76% das mulheres, assim, né? De que a gente tem conhecimento, assim. E 47,7% das mulheres trabalhadoras com filhos de 0 a 3 anos não têm acesso à creche. E entre 50% e 56% são demitidas ou têm que deixar o emprego até 2 anos depois do término da licença maternidade. Então, assim, eu estou trazendo esses dados e
o olhar que a gente tem, né, enquanto movimento, para a situação das mulheres no capitalismo e na nossa sociedade, e por que a gente decidiu fazer ocupação, né, para acolher essas mulheres? Primeiro, porque não tem, o Estado não faz, e a gente precisa que as mulheres estejam vivas para lutar por uma sociedade melhor. Para denunciar especulação imobiliária, porque são vários imóveis abandonados e cheio de gente morando na rua. Só a cidade de São Paulo tem condição de acabar com o déficit habitacional do Brasil inteiro, com os imóveis abandonados que tem na cidade de São Paulo. Então, assim, é uma lógica que não faz sentido. Não faz sentido. Ter tanta gente morando na rua se tem tanto imóvel abandonado. Não ter estrutura de serviços públicos de combate à violência, de enfrentamento à violência. E ter tanto imóvel do Estado abandonado, assim. Inclusive, esse imóvel, né, que a gente ocupa aqui no Rio, no centro do Rio, ele é um imóvel do Estado do Rio de Janeiro, que ficou 8 anos abandonado. Ele era a Guitarra de Prata, que é uma loja bem famosa, né, que por muitos anos aqui na década no século passado, foi uma loja muito importante. E eles ficaram sem regularizar alguns impostos, o Estado tirou o imóvel da posse deles e passou a ser posse do Estado. O Estado nunca entrou nesse imóvel. Ele ficou abandonado desde então. E aí, o movimento de mulheres algobenário olha para isso e fala assim, cara, a gente precisa ocupar esse lugar e a gente precisa fazer casas de referência para as mulheres, assim. Em 2016 foi a primeira ocupação que a gente fez lá em Minas Gerais, a Tina Martins, que ainda existe hoje. E a Almerinda a gente tem há 4 anos, né? A Almerinda Gama foi uma sufragista negra, acho que a primeira advogada, se não me engano, uma das primeiras, ou a primeira advogada negra do Brasil. E a gente sempre homenageia mulheres assim, né? Mulheres que foram revolucionárias à sua época, mulheres que contribuíram para a revolução, assim, inclusive a Olga, né? A Olga Benário, uma grande revolucionária que lutou contra o regime nazista, inclusive foi morta, né? Pelo regime nazista. E é isso, a gente homenageia essas mulheres porque essas mulheres representam o que a gente quer para as mulheres, né? Que a gente lute pela nossa emancipação, assim, porque a gente não vai ganhar nada do Estado, né? O Estado está mostrando aí o que eles têm para oferecer às mulheres, assim. E aí as ocupações são uma resposta a isso. E também uma possibilidade de conseguir organizar essas mulheres, né? Acolher essas mulheres que estão sofrendo violência e também organizar elas na luta, assim. E colocar e mostrar que é possível construir alguma coisa, assim. O processo de fazer a ocupação, inclusive, é um processo que enriquece muito essa construção, assim, de consciência, de que é possível coletivamente fazer alguma coisa. A gente ocupou, né, 17 imóveis no dia 14 de março, no Brasil todo. Aqui no Rio, a gente fez 3 ocupações, uma em Niterói, uma em Cabo Frio e uma em Duque de Caxias. A de Cabo Frio e Duque de Caxias foram despejadas pelo Estado, violentamente, assim, pela polícia militar. Mas a de Niterói, a gente continua com ela. E aí eu coloquei, né, na apresentação da Almerinda como por 4 anos foi a única casa de passagem, porque agora a segunda casa que a gente tem é uma casa que também é do movimento de mulheres algobenário. O Estado continua não tendo. O Estado continua não fazendo. O Estado continua sem política pública para as mulheres. E aí, as nossas ocupações são nesse lugar, assim, né? E aí, lá em Niterói, quando a gente ocupou, cara, era tanto mato, o imóvel estava abandonado há 20 anos. Era muito mato, muito mato, muito mato. Em 4 horas, a gente conseguiu capinar tudo e habitar um espaço que estava inabitável. Em 4 horas. Só com a organização popular. A gente fez, em um dia, uma cozinha comunitária. A gente fez um espaço que todo mundo pudesse dormir. Todo mundo trabalhou e todo mundo descansou. Todo mundo comeu. A gente fazia equipes, né, de alimentação, equipes de limpeza, equipe de agitação e propaganda para falar da casa, né, para colocar os cartazes, decorar o espaço. E aí a gente faz essas comissões, e aí tem sempre um responsável, e aí outras pessoas que vão ajudar dentro dessa comissão, né, fazer esse trabalho, assim. E é possível, a gente conseguiu habitar um espaço em um dia, assim, o espaço estava inabitado, assim. Inabitável. E aí, inclusive, os vizinhos estavam falando, cara, que bom, assim, porque esse espaço, tipo, dá bicho, a gente tem infestação de mosquito, tem vários problemas por causa desse espaço cheio de mato. Então, assim, para além da questão, né, do acolhimento da mulher,
a gente também consegue trazer qualidade de vida para as pessoas que moram no entorno, assim. Teve uma mulher que morava no bairro ali, na rua de uma casa que foi ocupada em Santa Catarina, que falou, cara, esse espaço aqui era invadido para uso de droga, eu já fui violentada aqui, eu já sofri violência aqui, e é importante ter vocês aqui nesse espaço, né? Eu espero que isso seja feito, de fato, para a comunidade. E é o que é, né? Assim, a Almerinda é um espaço de cultura também, a gente faz festa, a gente faz algumas atividades culturais para além de festa, a gente faz cine debate, a gente faz algumas outras coisas para movimentar a casa, movimentar aquele espaço. Por exemplo, lá tem muito mosquito na Almerinda, porque tem muito imóvel abandonado ali em volta, que com certeza tem foco de dengue, assim, e que ninguém vai, tá abandonado há anos e o Estado não faz nada, assim. Então é isso, um coletivo organizado de mulheres voluntariamente faz um trabalho que deveria ser um trabalho feito pelo Estado, tanto de manutenção do imóvel, que é um imóvel tombado, inclusive, tanto de acolhimento das mulheres, assim. E aí a gente faz escalas, né? As militantes fazem escalas na Almerinda para deixá-la sempre aberta, para receber as mulheres, né? Às vezes aparece mulheres lá pedindo acolhimento, então a gente faz um acolhimento inicial, a gente para entender a demanda dessa mulher, o que a gente vai fazer, se ela precisa de um acompanhamento jurídico, se ela precisa de psicólogo, se ela precisa de um acompanhamento de assistência social, a gente faz rede com serviços públicos também, né? A gente caminha para alguns serviços públicos. Eu acho que eu poderia falar agora dessa questão que você falou, né? Pediu para eu falar mais, de que parte do poder público reconhece a gente, pede ajuda, né? Por falta de política do Estado, assim. E aí, a Comissão de Direitos Humanos da Alerj pediu, na última semana, há uns 10 dias, para que a gente acolhesse uma mulher na Almerinda. Fez um ofício pedindo para que a gente acolhesse uma mulher na Almerinda, porque ela precisava urgentemente de um acolhimento, de uma casa de passagem, porque o Estado não tem. E é isso, né? A Comissão da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Comissão de Direitos Humanos, pede para que a gente acolha uma mulher, porque o Estado não tem esse trabalho. A única coisa que tem no Estado do Rio de Janeiro de acolhimento são abrigos sigilosos, que é para quando, assim, cara, se ela não sair de casa amanhã, esse cara vai matar ela. E aí tem esse abrigo sigiloso, que uma mulher fica num lugar sem comunicação com outras pessoas, sem acesso ao celular, sem poder trabalhar, sem poder estudar. Então é isso. O que o Estado tem, oferta de política pública, é uma prisão para a mulher que não cometeu crime nenhum, enquanto o cara tá solto. É isso que a gente tem de política. Essa é a realidade que a gente tem no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro. E aí, eu acho que é isso, né? Assim, é importante a gente, enquanto psicólogo também, fazer esse trabalho, né, de acolhimento dessas mulheres, mas como que a gente faz o trabalho de uma instituição que não existe, né? Não dá pra gente, enquanto psicólogo, individualmente, resolver um problema que é social. A gente pode acolher, a gente vai ajudar, é óbvio que o nosso trabalho faz diferença, mas não dá pra gente fazer sozinho, não dá pra ser um processo individual, precisa ser coletivo, porque é um problema coletivo. Ele nasce da coletividade e ele precisa ser resolvido na coletividade também. Precisa de política pública. E não tem. E não tem porque não querem fazer. Porque dinheiro tem. Se a gente, um movimento que não tem dinheiro, que a gente consegue as coisas a partir de doação e contribuição das militantes, a gente consegue construir 17 casas de passagem no Brasil. Como que o Estado brasileiro, rico, muito rico, tem 11? Não pode ser, entendeu? A gente precisa se revoltar com isso. Não dá para ser dessa forma, assim, né? Então, a importância da ocupação urbana é essa, assim, de mostrar essa realidade, de denunciar essa realidade. Por que que um movimento social precisa fazer um trabalho que o Estado não faz? Não dá para ser dessa forma, né? E é isso, assim, a gente não tem dinheiro nenhum do Estado. É isso, né? A Alerj vai lá, pede para que a gente acolha a mulher, a gente acolhe a mulher e não tem repasse de verba. O que a gente fez? Pediu doação das pessoas para poder comprar comida para essa mulher que está lá acolhida, entendeu? A gente tem que pedir doação de cama, de roupa de cama, né? Isso a gente tem na Almerinda hoje, mas para poder construir esse espaço, né, a gente precisa de doação. O trabalho vai pela contribuição do povo, assim, porque é isso. Se a gente não faz pelas nossas mãos, o Estado não vai fazer.
precisa de pressão popular, a gente precisa. E aí, a gente só não foi despejado ainda, inclusive, porque a gente fez muita pressão. A gente ocupou a Secretaria de Mulheres, a gente fez ato na frente da Secretaria de Mulheres no ano passado, para a gente não ser despejado. A gente fez muita pressão popular junto com... Porque no ano passado o Cláudio Castro soltou o PLC 40, que é um PLC que tenta vender vários imóveis do estado do Rio de Janeiro, né? Ele pede autorização para PLC, projeto de lei complementar, que ele pede autorização da Alerj para poder vender muitos imóveis do estado do Rio de Janeiro. Um deles é onde a Almerinda está. E aí eles falam que eles precisam muito desse dinheiro para poder, né, financiar todas as ações que o Estado precisa fazer. Aí eles avaliaram o imóvel que a Almerinda está hoje em 2 milhões de reais. 1 milhão e 900, 2 milhões, arredondando. Sendo que eles deixam de gastar 17 milhões de reais que estava lá, eles tinham o dinheiro, eles deixam de gastar, eles devolvem para o Estado, para a União. E como é que eles precisam de 2 milhões de reais que vale o imóvel da venda? Não é. É porque é isso, é para vender para iniciativa privada para fazer a Rua da Cerveja. Que a Rua da Carioca agora é a Rua da Cerveja. E não dá para ter um lugar que acolhe mulheres vítimas de violência na Rua da Cerveja, na Rua da Festa. E é isso, né? E aí a gente vai tirar uma casa que acolhe mulheres vítimas de violência para colocar um monte de homem bêbado na rua. Essa é a política do Rio de Janeiro. E aí a Almerinda e o Olga, né, a gente consegue fazer esse trabalho de organização e de pensar, né, o que dá para fazer? O que a gente pode fazer enquanto coletivo para resolver isso, ou pelo menos para pressionar que a gente tenha mais política pública, né? Eu acho que é isso, denunciar, né? Denunciar essa falta de serviço, denunciar que a Almerinda faz um trabalho que o Estado tem que fazer de maneira gratuita, né? Assim, voluntária. E é isso, assim, eu acho que é importante olhar para isso e ver como que a realidade, né, da sociedade capitalista que a gente vive. É essa. É a sociedade em que as mulheres nunca vão conseguir viver bem. Nunca vão conseguir viver sem medo. Porque o Estado que deveria proteger a gente não protege. Inclusive quer despejar. Um espaço que faz isso. E despeja, né? Fez já 2 vezes. Em Cabo Frio e em Duque de Caxias. E aí? O que a gente vai fazer com isso, né? Enquanto profissionais da saúde também. Como que a gente vai se organizar coletivamente para tentar dar cabo desse problema? Fico me questionando, assim, também, né? Acho que, inclusive, eu entrei pro Olga, acho que por ouvir tanto na clínica, né? Assim, eu comecei, depois que eu me formei, a trabalhar na clínica particular, e eu ouço muito das minhas pacientes violências, e ainda que não sejam violências, né, de iminência de morte ou de violência física, mas de várias violências simbólicas que essas mulheres sofrem cotidianamente, assim, porque nós sofremos cotidianamente violências simbólicas. É quando um professor, né, quando um professor não te ouve, um professor acha que a sua pergunta não é tão válida quanto de um aluno homem. É quando um colega de classe acha que você não sabe muito. É quando você fala uma coisa e não te ouvem, aí o outro cara fala a mesma coisa e fala, nossa, ele é brilhante. Esse tipo de violência também é uma violência simbólica que as mulheres sofrem o tempo todo, porque a gente está nesse lugar de subjugamento, tanto simbólico quanto material. E eu acho que é importante poder olhar para isso, assim, né? Inclusive, eu hoje trabalho numa residência terapêutica, que é, né, um serviço do SUS para pessoas que foram egressas de manicômio e não têm vínculo familiar morarem. E aí eu ouço, né, essas mulheres que viveram anos internadas, né, vivendo vários tipos de violência, vários tipos de abuso dentro do manicômio, assim, e esquizofrênicas, né, assim, né, então tem um laço social contornado de uma outra maneira, né, do que a gente, assim. E elas viram para mim e falam, a gente fala às vezes sobre relacionamento e tal, e aí uma delas virou para mim um dia e falou assim, Deus me livre de namorar. Olha o que passa na televisão, um monte de homem matando mulher, eu não quero me meter com homem, não. E é isso, né, uma pessoa dita louca, fora da realidade, ela consegue perceber isso, né, ela vira para mim e fala, eu não quero ficar com homem, porque ele pode me matar.
Olha aí, que tá passando na televisão, a mulher ficou anos com o cara e ele foi lá e deu uma facada nela. E essa é a realidade que a gente vive, essa é a realidade das mulheres, assim. E aí, dentro da organização, né, tá num coletivo de mulheres, você vê como que é poderoso esse instrumento de coletividade. As mulheres têm muita dificuldade de falar nas reuniões, né? A gente tem um método de abrir fala, dar tempo de fala, e todo mundo tem o mesmo tempo de fala. As pessoas, algumas usam todo o tempo, algumas não. Mas, e aí, quando as mulheres entram nas reuniões, eu, inclusive, às vezes era fala de 5 minutos, eu falava 1 minuto. Eu sempre achava que não tava, o que eu tinha a dizer não ia acrescentar ao debate. As mulheres são muito inseguras para falar, porque a gente é colocada nessa posição de que a gente não deve falar, que a gente deve se calar. E aí a gente vai conseguindo desenvolver isso com as mulheres também, essa confiança de falar, assim. Inclusive tem uma companheira, né, que inclusive tá abrigada na Almerinda, que a primeira fala que ela fez foi num ato em Madureira que a gente fez recentemente, e ela se tremia, assim, ela se tremia falando no microfone, assim, a mão dela ficava assim. E agora ela tá, tipo assim, isso tem pouco tempo, tem uns 3 meses. E agora ela tá voando, entendeu? Ela faz falas ótimas, assim, ela fala muito bem. E é isso, acho que é estimular também que as mulheres estejam nesse lugar, inclusive político, né? Porque a gente também é colocada para não estar nesses espaços políticos. Política não é lugar para mulher. Isso sempre foi colocado, né? Inclusive, o nosso voto só foi valer muito depois dos homens. Porque a gente não era vista como cidadã. E a gente o voto não foi dado. Getúlio Vargas não falou assim, ai, poxa, as mulheres são tão legais, vou dar o voto para elas. Não foi fruto de pressão. Foi muito fruto de muita pressão popular, né? Das sufragistas, como a Almerinda Gama. É isso, é pressão, é falar, não, a gente vai falar sim. A gente é tão cidadã quanto vocês, a gente quer estar nesse espaço, a gente vai ocupar esse espaço. E só é possível conquistar direito assim, com pressão popular. Todos os direitos que a gente conquistou, tanto das mulheres quanto dos trabalhadores, foi a partir de pressão popular. Então a gente precisa se organizar enquanto um coletivo, né, coeso de trabalhadores e mulheres, né, que também não dá pra gente, nós somos um movimento marxista, né, feminista, então a gente não entende que os homens como nossos inimigos, inclusive a gente quer eles como aliados, mas que eles sejam antimachistas, né, que a gente consiga construir essa consciência dos nossos companheiros, que eles estejam ao lado da luta das mulheres, assim. Inclusive essas organizações que a gente faz dentro das ocupações, né, de comissões, a gente entende que os homens precisam estar nas organizações de limpeza, de creche. Quando a gente faz creche, né, nas nossas reuniões, quem fica com as crianças, majoritariamente, se possível, é um homem. Tem que aprender a cuidar de criança. Tem que aprender a limpar. Tem que ser dirigido por uma mulher. Porque precisa desse processo de formação também, né? O homem, o capitalismo e a lógica machista disputa a gente o tempo todo. O tempo todo. E a gente precisa disputar de volta para o outro lado, precisa puxar o cabo de guerra para o outro lado. Não dá para a gente deixar só o capitalismo disputar a gente precisa disputar esse outro lado, porque a ideologia machista é a ideologia capitalista. Não tem como desassociar a ideologia racista, é a ideologia do capital. O capital usa dessas explorações, né, dessas opressões de gênero e de raça, para explorar cada vez mais as mulheres e as mulheres negras, principalmente. Né? Inclusive, também tem aqui no jornal falando sobre a média salarial das pessoas. Em média, as mulheres ganham 25% a menos que os homens. E essa diferença se acumula quando a gente vai pensar em gênero e raça. Assim. As mulheres negras recebem 53% a menos do que os homens brancos. Isso não é à toa. É fruto de uma lógica capitalista, racista e machista que a gente vive. E só dá pra gente sair dela se a gente se organizar. E é isso que o movimento de mulheres se propõe a fazer, assim, é lutar contra essa lógica do capital, essa lógica racista, essa lógica machista, assim. E eu acho que é isso que a gente se faz, é isso que a gente se propõe, assim, enquanto movimento. É a gente Diana, poder... dá licença, mais 10 minutos, tá? Acho que eu nem vou usar o tempo todo. Mas eu acho que é isso, assim, acho que é importante poder apresentar, né, o Olga aqui e falar que nosso movimento também é autossustentado, então é isso, se quem puder contribuir com o nosso trabalho, assim, depois eu posso deixar o Pix, a chave do Pix aqui para vocês, porque é importante, muito importante pra gente, assim, porque
a gente precisa de dinheiro, assim, realmente a gente contribui, né? As militantes contribuem bastante com o trabalho, mas não se sustenta só assim, né? A gente precisa dos aliados também, que não conseguem se organizar ou não querem se organizar por algum motivo, que sejam aliados dessa luta, assim, né? Que sejam aliados dessa construção de uma sociedade melhor, ou que pelo menos a gente consiga fazer mais trabalho de acolhimento dessas mulheres, assim, nas nossas casas, né? Nas nossas ocupações. Eu acho que é isso. Queria agradecer o espaço também de falar aqui. Acho que foi muito importante poder falar, assim. Estou aberta também a responder as dúvidas. Se faltou alguma coisa que vocês queriam saber e eu não falei, pode perguntar. Estou aberta a responder também o que eu souber. Bianca, muito obrigada a sua fala, muito emocionante até, eu acho que eu posso pautar dessa forma. Eu queria falar algumas coisas que bem pontuais, assim, e obviamente concordando com a sua explanação. Quando você mostrou o livro, de quem que era a autora? É a Clara Zetkin. Então é exatamente a frase dela, que sem feminismo não há socialismo, né? Sim. Então, é só fazer a pergunta ao contrário, que às vezes as pessoas não entendem o que a gente quer dizer. Então, é só falar, como é o feminismo com o capitalismo? É só fazer essa troca. Você vê que é meio, meio ilógico, né? Então, sim, acho que é Alexandra Kollontai, né, o nome dela. Então, assim, uma coisa que também você trouxe sobre a mulher que, ela aguenta mais um pouco, dá para ela ficar sem moradia, dá para ela se virar, ela está brigando com companheiros, sei lá. Isso também é uma realidade muito crua, muito ruim para as mulheres negras, porque já tem uma questão dela aguentar mais um pouco, né? Você vê a violência ginecológica, como ela é disparada na população feminina negra, né? Uma coisa absurda, né? A quantidade de médicos que fazem partos com manobras que já são proibidas pelo Conselho Federal de Medicina e muitas vezes sem anestesia, quando se chega a esse ponto. Então, são coisas a se pensar. E eu tenho uma pergunta para você. Você, no caso, a pessoa da Bianca, fica ali naquele meio da ocupação, de frente, caso chegue uma polícia para fazer uma violência, Você está ali mesmo? Ou você é mais uma coordenadora de um grupo maior? Não, todas as coordenadoras, não tem isso, assim, né? Não tem. Se a gente precisar apanhar, vai apanhar da coordenação nacional à base, assim. Inclusive, a gente apanha mais do que a base, na verdade, Entendi. assim. A gente. Nossa, muito. Não, Pode pode falar. falar. É que tá tendo um delayzinho, desculpa. Ah, tá, perdão. E aí, a gente tem, inclusive, na ocupação que eu fiz, né, a gente não teve despejo, então não teve essa violência, mas a gente fez uma outra ocupação de moradia, daí era de outro movimento que a gente é parceiro, que é do MLB, que é o movimento de luta por moradia nos bairros, vilas e favelas. No 7 de setembro, a gente fez uma ocupação no centro do Rio, ali no Cais do Valongo, e foi, assim, violentamente despejado no mesmo dia. Foi absurdo a violência que foi feita, assim, nesse dia. E aí foi a tropa de choque e a Guarda Municipal Armada. Tinham duas entradas, a guarda foi em uma, o choque foi na outra. Eu tava na porta que eu tava do lado de fora dessa ocupação, porque quem entrou foram os militantes do movimento de moradia e as famílias que iam morar lá, né? Então tinha criança, tinha idoso, tinha pessoas que iam morar lá. E aí eu tava na porta que o choque entrou. Cara, foram 2 minutos de gás de pimenta e gás lacrimogênio. Eles jogaram a primeira bomba de gás lacrimogênio na creche. Que a gente fez uma creche para as crianças ficarem. E eles sabiam, porque a gente eles colocaram as crianças para fora para ver que tinha criança na ocupação. E a primeira bomba de gás lacrimogêneo eles jogaram dentro da creche. Tem, tipo, foto das crianças com o olho inchado. Meu Deus do céu. Meu Deus. E essa é a política. Infelizmente, essa é a política que a gente tem, assim. E a minha pergunta você fala que você trouxe aqui um dado bem revelador, a questão financeira do Estado de ter 17 milhões e esse dinheiro ser devolvido, né, para a União. O que está faltando exatamente? São projetos ou existe uma grande resistência da autoridade do governador? Assim, entendeu? Existe assim, nós temos aqui vários projetos para abarcar, para abraçar essa quantia, para tentar ajudar as mulheres, mas aí existe uma
morosidade mais do Estado? Como isso. você acha que chega nessa equação? É porque é isso, né? É de fato uma morosidade, assim, do Estado. Inclusive, quando a gente foi fazer, né, o ato, né, na frente da secretaria, quando a gente fez a ocupação da secretaria, a gente fez a ocupação da Secretaria das Mulheres para conseguir uma reunião com a Heloísa Aguiar, que é ainda a secretária, né, de Mulheres do Estado, que a gente não conseguia marcar uma reunião com ela, a gente queria uma reunião para tentar a cessão do imóvel, né, da Almerinda, e ela não queria receber a gente. Aí a gente conseguiu, ocupou a secretaria, conseguiu marcar uma reunião com ela. Ela não foi na reunião. E ela bloqueou todos os o Instagram de todos os movimentos, inclusive da Monique, que é a Monique Zuma, que é a pessoa que mais aparece da Almerinda aqui, né? A cara, né? Do movimento aqui no Rio, porque ela, enfim, é coordenadora da casa há muito tempo, é advogada, então ela aparece bastante nos eventos que a gente faz. Ela bloqueou o Instagram, inclusive, pessoal da Monique, assim, sabe? Não tem interesse de diálogo e não tem interesse do Estado, de fato, fazer isso, né? Eles inauguraram uma pedra fundamental para representar a Casa da Mulher Brasileira que deveria ser inaugurada. É uma pedra. É isso. A Casa da Mulher Brasileira do Rio de Janeiro é uma pedra. É complicado. É. Falta até ar, né? São muitas violências, né? Até mulheres, escutando o seu relato, pelo menos eu me sinto até um pouco trajada, sabe? Eu não estou nesse lugar, mas eu fico implicada nisso. É como se fosse para mim, sabe? É uma coisa que precisa, de fato, uma mobilização. Eu acho que esse espaço é bem interessante para a gente começar debates. Vamos aumentar isso, vamos tentar levar essa voz para outros encontros, que eu acho que pelo menos é por aí, né? A gente tem que começar a falar sobre, né? Eu não sabia desses dados todos, aliás, alguns, mas, por exemplo, de 8% das cidades do Brasil ter delegacia da mulher. Por isso, assim, fiquei chocada. E acho que a gente tem algumas coisas, algumas perguntas. A Marina está dizendo aqui que existe mais do que desinteresse, né? São políticas sistematicamente pensadas para serem violentas contra a mulher, porque em muitas ações você vê esforço para planejar, para o planejamento de exclusão. Sim. E o Tauan, ele traz que, no caso, se conhecermos mulheres em situação de violência e abuso, precisando de uma ocupação, podemos encaminhar para casa? Podem, com certeza. Hoje a gente tem espaço para abrigar 4 mulheres. Então a gente tem uma vaga, né? Mas a gente faz um acolhimento também, enfim, tem assistência jurídica, psicossocial. Não necessariamente tem necessidade de abrigamento, né? Das mulheres, tanto que é isso, né? Mais de 200 mulheres já foram atendidas, mas 20 ficaram abrigadas. Então, não são todas as mulheres que precisam do abrigamento. Mas pode encaminhar, a gente ainda tem uma vaga, tem uma pessoa que tá para sair também, então, assim. Existe um caminho, Bianca? Essa mulher, ela tem que ter feito BO, ela tem que ter uma comprovação, ou ela só procura? Ela pode ir, se ela quiser fazer o BO antes, mas a gente acompanha a delegacia também para fazer o BO. Para a mulher não precisar ir sozinha, né? Porque acontece muita violência, assim. Inclusive, chegou um caso recente de uma mulher que foi na delegacia, só que ela morava numa favela, e aí o delegado falou assim: fala com o tráfico, a gente não pode fazer nada, porque é na favela. Porque hoje em dia, aliás, hoje em dia não, talvez de um tempo menor para cá, até se diminuiu um pouco o trajeto, né? Que eu acompanhei uma colega há uns 3 anos atrás, da hora que ela resolveu fazer a denúncia até ela conseguir passar pelo exame de corpo de delito, foram 12 horas. Nessas 12 horas que eu estive do lado dela, ela pensou em desistir e voltar para casa umas 4 vezes. E eu estava ali, não, eu estou com você, bora. Então, assim, olha só, né? Isso realmente um projeto político, como você traz muito bem dito. É uma coisa que é realmente para a pessoa desistir, entendeu? Então, assim, de fato muito difícil.
A Marina traz uma pergunta aqui: como você pensa que podem ser feitos movimentos de resistência e de abertura de espaços para a mulher em universidades? Aí eu queria só entender melhor essa pergunta. Seria para abrir espaços para as mulheres nas universidades em que sentido, assim? Para entrar na graduação, para entrar no mestrado? Assim, qual que é? Então, Marina, vou falar só para ser mais rápida. Bianca, primeiro de tudo, também sua palestra, cara, maravilhosa. Segundo, é no sentido de... Eu sou ex-aluna da Santa Úrsula, tá? E por mais que a Santa Úrsula... Sou muito orgulhosa, inclusive, de ser ex-aluna da Santa Úrsula. Mas por mais que eu tenha todo esse orgulho, e por mais que a Santa Úrsula, ela tenha... Em várias matérias, a gente tenha tido aulas sobre violência contra a mulher, sobre machismo e tal. A sensação, por vezes, é que é um cumprir tabela. Uhum. E quando eu estava na USU, existiam casos de violência contra a mulher e que institucionalmente via-se passar em pano. Via-se o pacto da masculinidade, e aí você entende na aula, você vai para o outro lado, você fala: ah, é isso que vocês quiserem dizer, nossa, que legal, achar uma prática aqui. E aí eu queria saber como que você vê que é possível fazer um ambiente que não só as mulheres se sintam confortáveis de falar, de ter um canal de escuta para isso, mesmo que não tenha necessariamente um canal institucional, mas que tenha um canal criado por alunos, um espaço para isso, e como isso pode ser trabalhado e reivindicado junto à instituição. Porque eu sei que tanto nas empresas que eu trabalhei, tanto nos lugares que eu estudei, isso é um problema recorrente. Exemplo, antes de psicologia, eu fiz economia na FGV. E aí, o coordenador do curso, inteligentíssimo, genial, mas ele tinha o excelente hábito de, nos primeiros 15 minutos de aula, ele botava um exercício no quadro para a gente resolver. 32 alunos, 27 homens, 5 mulheres. Ele só chamava mulher no quadro. E aí, se você errava, mas dá tempo de mudar para corte e costura. Ou então, mas é que você vai poder conhecer um homem rico e casar. A primeira vez, você, foda-se, toma no cu. A segunda, terceira, a quarta, a quinta, a 19ª te afeta. Então, como você vê que podem ser caminhos para lidar com microviolências? Que não tem necessariamente micro, mas não é algo que necessariamente é possível, muitas vezes, abrir um BO. Uhum. Acho que é até o que eu falei, né, sobre essas violências simbólicas que a gente vai vivendo, né, assim, na vida. Eu acho que, assim, não sei se eu consigo fugir muito disso, mas, cara, eu acho que a gente precisa de ter um núcleo do Olga em cada universidade, entendeu? Um núcleo do movimento de mulheres que vai pressionar, que vai fazer ato, que vai falar: esse professor é machista, esse professor é assediador, isso é assédio moral, você não olha pode aí, fazer tá lá. né? Eu acho que é isso, assim, organizar um núcleo do Olga, um movimento, né? Não necessariamente do Olga, mas um coletivo de mulheres que se organize para fazer esse trabalho, assim, né? Tô falando do Olga porque eu tô nele e a gente faz esse tipo de coisa, inclusive, né? Tem um coletivo na FND, né, a Faculdade Nacional de Direito, que é uma companheira do Olga que toca lá, enfim, é como se fosse... Não é o núcleo do Olga, é um coletivo feminista da FND, mas funciona meio como se fosse tipo um satélite, assim, sabe? Do Olga. Que faz esse tipo de ação, assim. Por exemplo, os companheiros da UJR, né, que são é um movimento também parceiro do Olga, que é da juventude, que está nas universidades e nos colégios, né, secundaristas, eles fazem isso, eles conseguiram expulsar um professor assediador de uma escola, com pressão. É isso, falar assim, não, esse cara é assediador, ele tá fazendo isso, e aí junta relato de pessoas diferentes para falar, e fala assim, cara, não tem como esse cara continuar dando aula, assim, sabe? E eu acho que é desse lugar, assim, realmente de fazer pressão, só que tem que ser organizado, né? Não dá para ser individual, não dá para ser solto, assim. Precisa ter uma organização, assim. E eu tô dizendo do Olga porque a gente tem essa organização, tá pronta, assim. É só fazer um núcleo e tocar a luta, assim. A gente tem um núcleo do Olga na Zona Sul, né? Que a USU fica em Botafogo.
A gente tem um núcleo do Olga na Zona Sul, e a gente poderia, se as meninas daqui tiverem interesse assim, de participar, de fazer essa organização, né, de fazer um núcleo na Santa Úrsula, começar a ir nas reuniões do núcleo da Zona Sul, e aí dá para dividir em dois e fazer um núcleo da universidade, assim. Porque se isso é um problema que acontece, e né, porque a gente sabe que acontece em toda a universidade, dá pra gente tocar a luta, e aí é isso, né, entender qual que é a luta, entender o que a gente vai fazer para que isso seja possível. A gente vai fazer um abaixo-assinado para tirar esse professor? A gente vai fazer ato? A gente vai infernizar a vida dele aqui de algum jeito na universidade, sabe? Assim, acho que tentar entender, porque acho que vai ser muito particular, né? Muito singular de cada luta, de cada espaço, assim, de cada núcleo do Olga. Cada núcleo vai ser da sua maneira, assim, né? Não necessariamente do Olga, né? De um coletivo de mulheres. Então, Bianca, achei bem interessante você falar, junto com esse incômodo da Marina, mas, assim, o que eu percebo de fato, não dá certo uma só andorinha, ela não consegue fazer verão e ela fica queimada ainda, né, para algumas pessoas. Exatamente. E você convencer as pessoas a fazer esse coletivo também é muito difícil, porque cada um tem medo justamente de sofrer aquilo que alguém que esteja liderando ou queira fazer algo, né, aconteça. Então, existe esse medo. Então, eu acho que essa ideia de trazer algo já organizado para ser o embrião dentro da universidade, eu acho que ele tem muito mais valia, sim. E, de repente, a gente começar a promover encontros mais, como esse de hoje, ou então presencialmente, que eu acho que também dá um impacto muito forte, né, quando você vê ali que você está junto, e começar realmente a fazer com que essa semente se espalhe, porque é uma realidade a violência simbólica nas universidades. Eu fui uma pessoa que já sofri algumas, identifico na hora, sabe? E, tipo assim, muitas vezes eu grito, eu faço confusão, e uma coisa que eu aprendi é engolir. Eu estava falando, falei, gente, eu estou ficando mais velha e estou engolindo mais. Quando na verdade era ficar mais velha e se posicionar mais, né? Então eu já fui daquela. A gente, muito, onde eu fui criada, fala uma expressão, eu era uma siri numa lata. Né? Você pega o siri, coloca ele na lata e agora eu estou tentando sistematizar a parada, organizar os pensamentos. Mas a gente te agradeço muito pela fala. Uma coisa que eu queria falar aqui é sobre os homens também. Né? Eu acho que, como você falou, aliados, implicados, eu acho que esse é o caminho. Não é um movimento para apagamento masculino, nem apagamento dos homens. Né? Eu estou vendo aqui que são 3, Luca, Tauan e Otávio, que estão no nosso encontro. Isso eu acho ótimo, né? Eu fico feliz, sim. Então, a ideia daqui para frente, Bianca, é fazer um núcleo, um grupo de trabalho, uma coisa mais materializada na Santa Úrsula. E a gente com certeza vai entrar em contato com você para poder fazer essa ponte. E essa questão do núcleo de vocês em Botafogo também é uma coisa, quem estiver por perto da Santa Úrsula, quiser visitar, queria saber como, né? É só chegar, entra pelo Instagram, faz um contato, Pode liga. mandar mensagem para mim, quem tiver interesse, né? Passar o contato para mim, que aí eu repasso para a coordenadora do núcleo da Zona Sul. Que acho que aí fica mais fácil também. E a gente te adiciona no Instagram, que é o que eu acho que eu te adicionei agora. Depois eu vou aceitar. Eu não coloquei o post de colaboração lá, porque é meu Instagram pessoal. Aí eu evito, enfim, não é aberto, porque paciente também às vezes pede para me seguir, aí é meio chato, assim. Tá Mas bem. eu vou aceitar vocês lá, Tá se bom. quem quiser me seguir no Instagram. Mas é isso, eu posto minha vida, né? Então, minha vida também é militar, posto coisa da militância, mas não faço conteúdo de psicologia, nem nada do tipo, assim. De vez em quando falo uma coisa ou outra, né? Que atravessa, mas... Outra coisa também que eu queria fazer como sugestão as pessoas que estão, né, começar do começo, quiser ler esse livro, que é o Caliban e a Bruxa, é um livro muito interessante para entender essa questão do patriarcado, como se reorganizou nessa questão entre feudalismo e capitalismo,
como que a opressão das mulheres nesse lugar da feminilidade foi construída, como essa parte econômica atravessa, né, inclusive até hoje, as nossas realidades, porque essa questão da ocupação, dessa necessidade de um lugar de acolhimento, passa por essa realidade material e econômica, muito. Sim. Né? E da onde que veio isso? É um livro interessante. Tem outros, mas assim, é o que está aqui na minha vista, e isso. E aqui temos, ainda temos também mais um questionamento da Carolina, que ela pede para você falar um pouco mais da cartilha do Olga. A gente ainda tem mais uns minutos. Tá. Essa cartilha aqui, que ela fala, basicamente, ela apresenta, né, o movimento, ela apresenta quem foi a Olga, e ela fala também da origem da opressão da mulher, né? Assim, é uma cartilha muito didática, muito didática. Inclusive, ela é leitura obrigatória de todos os militantes dos nossos movimentos da Unidade Popular, né? Que é o partido que a gente ajudou a construir, que a gente construiu, né? Enquanto vários movimentos, né? O MLB, que é o movimento de luta por moradia, o Olga, o movimento de luta de classes. A gente construiu a Unidade Popular, ele é obrigatório para os militantes homens, né? Principalmente, lerem assim sobre a exploração da mulher, sobre o feminismo marxista, sobre a organização das mulheres brasileiras, sobre o programa do Olga, fala da nossa organização interna, né, sobre essa questão dos núcleos, da sustentação financeira, enfim. Essa é uma cartilha muito didática, assim, tanto sobre o movimento, quanto para falar, né, sobre a opressão da mulher, acho que introduzir, assim, né, de uma maneira muito didática, e a gente fala também de algumas mulheres que lutaram, né, no Brasil, pela emancipação da mulher e dos trabalhadores, como que a gente faz para organizar as mulheres, e como que é um trabalho muito mais difícil do que organizar os homens, porque nós mulheres temos menos tempo. E aí, como é que você vai convencer uma mulher de que ela se organizar no movimento de mulheres vai mudar a vida dela? Porque ela tem um monte de coisa para fazer, entendeu? Tem um monte de louça para lavar, tem casa para cuidar, tem livro que ela quer ler. Por que ela vai se organizar? Por que ela vai, sabe? E aí, acho que essa cartilha fala um pouco sobre isso, assim, sobre a importância de organização das mulheres, né? De se colocar na política, de lutar por uma sociedade melhor. Porque é só assim que a gente vai conseguir uma boa vida, assim, né? Porque acho que aí você falou, né, do feminismo no capitalismo, é um feminismo liberal, de girl power, e é isso, vamos conseguir ter os mesmos cargos do que os homens, mas é isso, né, dentro de uma pequena burguesia, ou, né, da burguesia, de conseguir uma vida boa, mas aí a pessoa que tá limpando a sua casa é uma mulher preta. Essa mulher não tá livre, né, e aí, do que adianta? Eu ganhar muito bem e ter condição de, sei lá, viajar 2 vezes por ano, né? Ter uma vida confortável, enquanto as mulheres que estão me servindo estão... Porque é isso, né? As mulheres normalmente estão nessa posição de servir, né? De garçonete, de, enfim, de diarista. Elas estão nessa posição, principalmente as mulheres negras. E aí, do que adianta eu ter uma boa condição financeira enquanto essas mulheres estão sendo oprimidas, assim, né? Acho que a cartilha fala um pouco sobre isso, assim, sobre essa contradição também do feminismo liberal, que pra gente não faz sentido, porque eu não quero só a emancipação das mulheres, né, assim, desse lugar, assim, de conseguir ter status social, mas do que adianta se os trabalhadores estão sofrendo, assim, se, tipo, é isso, se o metrô tá parecendo uma lata de sardinha, né, assim, se as pessoas estão sem conseguir comer, enfim, várias coisas. Acho que o movimento entende o feminismo como isso, assim, só dá para fazer revolução, só dá para construir uma sociedade socialista com as mulheres, porque nós somos a base de sustentação do capital. Né? Então, acho que é um pouco disso, assim. E aí, uma outra coisa que você falou que eu queria falar muito rápido, que você falou que você não sabia, né, desses dados, assim, de vários dados você não sabia. Porque isso não é colocado na mídia. Na mídia burguesa não vai ser falado sobre isso, porque é interessante para a mídia e para os grandes empresários que continue sendo dessa forma. E se você fala desses dados, revolta, né? Revolta esses dados. Não tem como não revoltar. Eu tinha até uma certa noção, porque acho que ano passado, todo ano eu dou uma atualizada, né? E ano passado eu precisei fazer um trabalho e dei uma olhada no número de feminicídios, tudo certinho e tal. E aí você tem ali no imaginário que a delegacia é pelo menos um em cada estado.
Pois é. Né? Você pensa, nós temos mais de 30, então beleza. Agora você traz só isso, gente, 8? É 8, né, que você falou? 8% das cidades. Ah, não, 8% das cidades, ou seja, você vê a quantidade você faz a conta, sim, é a mesma coisa, ficar ainda pasma continua, é a mesma emoção, Sim. mas, assim, é muito pouco, realmente isso aí eu não tinha me ligado, né? Mas é também uma outra coisa que a gente tem que buscar, é se atualizar. Então, e aí, por isso que a gente faz o jornal, a verdade. Que é para poder falar da realidade do trabalhador que não é falada na mídia burguesa, assim. É uma mídia popular, uma mídia feita por trabalhadores e estudantes, né? O Olga sempre escreve a página 10, que é a página das mulheres. Então, é um jornal popular, custa R$2, e a gente se vende ele em vários lugares do Brasil, né? É um jornal nacional. A gente faz brigadas, inclusive hoje é dia de brigada nacional, então tem algumas pessoas fazendo brigada do jornal, né, apresentando o jornal, amanhã inclusive é a minha brigada, por isso que eu também consegui vir hoje, e amanhã a gente faz, no meu núcleo a gente faz brigada na Feira do Caxambi, a nacional, para apresentar para as pessoas, mas tem na Feira da Glória, tem aqui Nas manifestações, né? Eu comprei algumas das manifestações que dá. Hoje é a semana de aniversário do Max, não é isso? É porque a gente faz brigada de quinzenal, né? Então coincidiu. Mas... Coincidiu, né? Tem uma última questão aqui, que eu acho que você já está falando. Poderia deixar o contato do Olga e como é possível contribuir para participar? Do Otávio. Aí, eu vou colocar aqui. Essa é a chave Pix, mas vou colocar o meu contato aqui também para quem quiser falar comigo. Ok. Então, mais alguém gostaria de falar alguma coisa? A gente está caminhando para finalizar o evento. Então, Bianca, a gente agradece imensamente a sua participação, a sua disposição e disponibilidade de estar aqui hoje, num sábado, terminando ao meio-dia, né? Um encontro tão rico e que realmente a gente sai com novos afetos borbulhando, né, com novas questões, novas abas abertas no cérebro para poder, no pensamento, para poder mexer com isso um pouco mais de forma mais organizada. E desejo assim imensamente que isso tenha uma continuidade. Fiquei muito feliz de conhecer você através desse nosso encontro. Vou pegar seu contato. Algumas ideias vieram